Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um indicador e dessa vez o indicador eu chamei de reversão juros e dólar. Por que que ele tem esse nome? Porque ele vai fazer uma correlação do índice com os juros e com o dólar e vai trazer para a gente uma região que a gente vai considerar como uma região de reversão do preço. Então se o preço chegar nessa região, muito provavelmente ele vai reverter. E como que ele vai funcionar? Então esse indicador ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ver a abertura do dia. Então ele abriu acima das duas regiões. Quando o preço retornar aqui embaixo, a gente vai procurar uma oportunidade de compra e vai entrar na compra. Beleza? Então a gente vai esperar o preço retornar aqui embaixo e aí vai comprar. Se o preço abrisse abaixo das duas regiões, a gente vai operar na venda. Então a gente vai esperar o preço chegar nessa região e aí a gente vai vender. Beleza? E se abrir no meio? Por exemplo, abrir o preço no meio das duas regiões. Aí a gente não faz nada. Beleza? Então vamos lá. Nesse dia aqui, a gente não teve um retorno nesta região. Neste outro dia aqui, ele também não teve um retorno nessa região. Nesse outro dia também não teve. Então veja que não é um sinal que vai ocorrer todos os dias. Mas você pode ficar de olho nessas regiões, porque são regiões interessantes aí para você operar reversão. Beleza? Aí no dia anterior, olha só, o preço abriu aqui embaixo, abaixo das duas linhas de reversão, então a zona de reversão está aqui em cima, correto? E aí o preço subiu, chegou nesta região e reverteu. Então, aqui nessa região você deve procurar operações de venda. Você pode esperar romper e fechar dentro da região para entrar, ou se você for mais agressivo, entrar logo no toque, ou se você quiser, traça uma linha de, por exemplo, 50% da região e faz uma operação um pouco mais segura, e aí você entra na venda, beleza? E aí como você posicionaria o seu stop e o seu alvo? Então, você posicionaria, por exemplo, numa operação 1 para 1. Você colocaria o seu stop no rompimento da região, então você entrou na venda aqui, você posicionaria o seu stop um pouquinho acima do rompimento de toda a região e o alvo 1 para 1. Então nesse caso, se você entrou aqui, você pegou aqui 650 pontos, tá? Então você fez a sua parcial 1 aqui, e aí você pode colocar a partir da parcial 1, proteger o seu a sua operação colocando no 0 a 0, tá? Então você colocaria o seu stop aqui e continuaria com os restos dos contratos ao longo do dia aí, porque o que acontece muitas vezes é que continua numa tendência aí até o fim do dia, que foi o caso aqui. Então se você segurou essa operação, te deu a oportunidade de pegar até 2.700 pontos com o restante dos contratos. Então você pegou a sua parcial com 650 e aí você teve a oportunidade de pegar mais de 2.000 pontos nesse dia, tá? Não são todos os dias que vai ter essa tendência bonita, mas nesse dia aqui teve, beleza? Então vamos lá. Aqui, o dia anterior, então. Ele abriu dentro, veja que ele abriu um pouquinho dentro da nossa zona de reversão. Então esse dia a gente não faz nada, tá? E veja que o dia aí ele ficou lateral, ele não teve muita direção. Dia anterior, então. A gente teve a nossa abertura acima da região de reversão. O que aconteceu quando o preço chegou aqui embaixo? Ele reverteu. Então olha essa reversão aqui, ó, te deu a oportunidade de pegar até 1.300 pontos. Mesma coisa, você entraria aqui em alguma região por aqui na compra, colocaria o seu stop aqui embaixo, beleza? Chegou na sua parcial aqui, você protege a sua operação. Então neste ponto aqui você estaria colocando o seu stop no 0 a 0 a partir do momento que ele encostou aqui. E aí você teria ainda a oportunidade de surfar mais esse movimento todo de 1.300 pontos. Beleza? Novamente, ele voltou aqui embaixo. Você poderia ter feito uma compra também. Então vamos supor que você fez uma compra por aqui. Você colocaria o seu stop aqui um pouquinho abaixo do rompimento da zona. E aí você teve a oportunidade de pegar então 280 pontos aqui, saiu na parcial 1 e o restante dos contratos veio te tirar aqui no 0 a 0, onde você já tinha protegido a sua operação. Beleza? Aí também ele te deu outra oportunidade por aqui. Então se você comprou aqui, você ainda surfou este movimento aqui de 800 pontos. Novamente aqui te deu outra oportunidade de compra que te permitiu surfar o movimento aí de até 3.100 pontos.
tá? Então essas foram as operações aqui desse dia. Esse dia foi muito bom. Ele ficou voltando nessa região várias vezes e revertendo o preço. Beleza? Aqui, neste dia, ele abriu... Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Nesse dia, ele abriu abaixo. Infelizmente, ele não veio tocar. Quase que ele veio tocar, tá? Então, se ele entrasse nesta região aqui, você poderia abrir uma venda. Infelizmente, ele reverteu 25 pontos antes de tocar, tá? Então, não teria entrado numa venda, mas seria uma venda bem interessante que teria te dado a oportunidade aí de 900 pontos. Beleza? Novamente aqui, ó. Ele abriu abaixo da região, veio tocar aqui em cima, ó. Então veja que este candle aqui, ó, ele chegou a ultrapassar, a entrar na zona de reversão. E o que aconteceu com o preço? A partir do momento que ele encostou aqui, ele reverteu e deu a oportunidade aí de surfar o dia inteiro aí 2.500 pontos. Beleza? Então você sairia na sua parcial 1 aqui, e é uma parcial 1 grande, porque se você entrou neste ponto aqui, o seu stop teria que estar aqui em cima. Então já é uma parcial 1, uma parcial de 730 pontos, e aí você surfaria o resto dos contratos aí, pegando o resto desses 2.000 pontos aí. Então aqui não chegou a encostar, tá? Então esse dia aqui você fica de fora. A gente tem um dia aqui que deu errado, então veja que nem sempre vai dar certo, tá? Então a gente teve a abertura acima da região de reversão, o preço chegou nesta região e não reverteu. Então se você abriu uma compra aqui, você ficou com essa operação, não teria pegado o stop, você teria colocado o stop aqui embaixo, mas você ficaria o dia inteiro com essa operação apregoada sem sair dela. Você teria que sair aqui no fim do dia com mais ou menos 300 pontos de prejuízo, tá? Não chegou a estopar e também não chegou a dar gain. Quer dizer, estopou 300 pontos, mas não chegou a bater no stop final, né? Que seria aqui os 800 pontos. Beleza? Vamos lá. Outro dia aqui, a gente teve a abertura do mercado acima. Então, logo que o preço atingir a zona de reversão, a gente abriria uma compra, buscando então a nossa parcial 1 no alvo 1 para 1, que seria aqui mais ou menos em 400 pontos. Ele pegou aqui. Neste momento você protegeria essa operação e aí você surfaria o resto do dia com o restante dos contratos, te dando aí oportunidade de pegar até 1.900 pontos, tá? Vamos ver se tem mais um dia para a gente finalizar. Aqui não chegou a bater, aqui também não chegou a bater. Aqui, vamos ver se aqui abriu abaixo ou dentro. Olha só, ele abriu acima e já entrou na região, tá? Então aqui você teria feito uma comprinha aqui. Infelizmente, ela já teria estopado logo de cara. No primeiro candle você abriria uma compra, colocaria o stop aqui embaixo, foi um stop curto de 200 pontos e aí você já estopou, tá? E aí você teria que esperar o preço voltar a trabalhar para cima, tá? Porque a abertura, a gente vai considerar sempre a abertura foi acima da zona, então a gente teria que esperar o preço trabalhar acima desta região e voltar para baixo para poder fazer mais uma compra. Não foi o caso, aqui ele trabalhou o resto do dia abaixo da região, então você só fez uma operação com o stop de 200 pontos. Aqui não chegou a encostar e aqui abriu no meio da região. Então veja o seguinte, esse dia aqui a gente tem uma região muito grande. Isso significa que tem uma perda de correlação do índice com os juros e com o dólar muito grande nesse dia. Então, quando a região ela é muito grande assim, ó, você já pode desconfiar que tem alguma coisa errada no índice. Tá, e ele abriu no meio aqui, então você não faria nada nesse dia. E aí, vamos fazer mais um último dia aqui para finalizar. Ele abriu abaixo, veio buscar a região. Se você abriu uma venda aqui, você teria que posicionar então o seu stop um pouquinho acima da região de reversão e alvo 1 para 1. Você pegou 855 pontos e aí te deu também a oportunidade de surfar o restante dos contratos até 1.700 pontos. Beleza? Esse indicador então eu vou estar disponibilizando gratuitamente para vocês. Então se vocês acessarem o link na descrição, vai cair na minha árvore de links, que é essa daqui. Se vocês descerem até indicadores gratuitos, eu vou estar colocando ali embaixo o indicador que eu chamei de reversão. Então, na letra R, está por ordem alfabética. Aqui eu vou estar colocando o indicador de reversão de juros e dólar, tá? Que é esse indicador, então, que vai plotar essas duas faixas aqui no seu gráfico.
Beleza? Então se você curtiu do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. No mesmo link da descrição tem o meu contato do Telegram, se você quiser mandar uma mensagem ou estiver precisando de serviço de programação para o Profit Chart, pode me chamar lá que eu faço um orçamento para você. Beleza? Então fico com vocês aí, até o próximo vídeo.